Um dos maiores problemas enfrentados em todo o mundo atualmente e que vem causando desequilíbrio ao meio ambiente são as queimadas e o desmatamento das florestas. O desmatamento de florestas consiste na retirada da cobertura vegetal existente, que pode ocorrer por meio do corte de árvore ou mesmo por queimadas. Essa prática coloca em risco importantes ecossistemas, como as florestas equatoriais e tropicais, em partes distintas do planeta, sobretudo na Amazônia, Congo e Sudeste Asiático, além de comprometer a existência de coberturas vegetais mais restritas, como as florestas boreais, taiga e caníferas. Na atualidade, muito se tem falado sobre o desmatamento na Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. Proteger a Amazônia é uma ação chave para combater os efeitos da crise climática. O que eu tenho a ver com as queimadas no Brasil? Tudo a ver. A Amazônia tem importância fundamental no controle do clima do planeta e na disponibilidade de chuvas. Ou seja, com a floresta queimada, não temos água e produção de alimentos. A remoção das florestas leva ao aumento da temperatura e reduz a evapotranspiração. Com isso, ocorre a redução de precipitação, ou seja, das chuvas. O desmatamento regional e a extração seletiva levam à degradação das florestas adjacentes, o que aumenta a vulnerabilidade ao fogo, promovendo mais degradação. Esses efeitos são piorados pelo aumento da temperatura causados pela redução da cobertura florestal e são sobrepostos ao contexto do aquecimento global. E o Pantanal, além de ser o lar de milhares de animais, como a arara azul, é também sinônimo de uma beleza única com seus rios, áreas alagadas e vegetação única. Porém, por causa das queimadas que estão acontecendo no local, toda essa biodiversidade está dramaticamente ameaçada, assim como os povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem na região. É nosso dever, como brasileiros, proteger e defender os biomas que fazem parte não apenas do nosso país, mas também da nossa cultura. Com o desmatamento, algumas espécies de animais acabam indo para os centros urbanos e muitos acabam em extinção devido à retirada da vegetação, que é destruída durante o corte de árvores. Outro fator é a erosão do solo, que acaba sendo exposto à ação dos ventos e chuvas. Devido às queimadas provocadas pelas ações antrópicas de origem naturais decorrentes de descargas elétricas, combustão espontânea, atrito entre rochas e até mesmo pelo pelo de animais com a vegetação, é que o trabalho de bombeiros se torna importante durante as queimadas. As queimadas trazem grande prejuízo para o meio ambiente, em todos os aspectos, pois empobrecem o solo, retirando os compostos como nitrogênio, potássio e fósforo, que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Os incêndios florestais são cada vez mais comuns e suas emissões de fumaças podem causar estragos à saúde humana e dos animais. Infelizmente, muitos animais acabam morrendo durante as queimadas. Muitos animais morrem de imediato e outros podem sofrer ferimentos incapacitantes ou fatais. As aves podem voar, mas seus ovos e ninhos são destruídos e isso provoca a extinção de muitas espécies de aves. Muitos animais, sendo na sua maioria mamíferos, podem, a partir do olfato, sentir a chegada do fogo e assim conseguir fugir de forma rápida das queimadas. Queimadas e desmatamentos estão transformando a Amazônia em fonte de carbono, diz estudo. Artigo publicado na Nature por pesquisadores brasileiros revela que o leste do bioma já emite mais carbono do que remove da atmosfera, graças ao desmatamento e mudanças climáticas.
Muitos gases de efeito estufa são emitidos para a natureza e provocam aquecimento global. Os gases de efeito estufa são gases que absorvem uma parte dos raios do Sol e os redistribuem em forma de radiação na atmosfera, aquecendo o planeta em um fenômeno chamado de efeito estufa, um fenômeno natural. Os principais gases de efeito estufa que temos são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o ozônio estratosférico, halocarbono, como os clorofluorcarbonos, hidroclorofluorcarbonos e vapor d'água. Inicialmente, é preciso reforçar que o efeito estufa é natural e essencial para a vida na Terra. Sim, o efeito estufa é um fenômeno que ocorre devido à atmosfera terrestre e o principal responsável pela manutenção da vida em nosso planeta. Sem esse acontecimento, não estaríamos aqui e a biosfera atual seria completamente diferente. Isso se realmente existisse. Mas, devido ao aumento da proporção do fenômeno natural em questão, a maior liberação dos gases do efeito estufa para a atmosfera, o calor irradiado de volta para o espaço encontra mais dificuldades em passar pela barreira atmosférica. Assim, retém mais calor dentro do planeta e, como resultado, as temperaturas se elevam, ocasionando o aquecimento global. Como ocorre o efeito estufa? O que acontece é que, nas últimas décadas, a liberação de gases de efeito estufa, em virtude de atividades humanas, aumentou consideravelmente. A denominação efeito estufa foi dada em analogia ao aquecimento gerado pelas estufas, normalmente feitas de vidro, no cultivo de plantas. O vidro permite a livre passagem da luz do sol e essa energia é parte absorvida, parte refletida para o interior da estufa. O mesmo raciocínio pode ser usado para o aquecimento da Terra, onde os gases de efeito estufa fazem o papel do vidro. O Sol, sendo a principal fonte de energia da Terra, emite um conjunto de radiações denominado espectro solar. Esse espectro é composto por radiações luminosas, luz, e por radiações caloríficas, calor, em que sobressaem as radiações infravermelhas. As radiações luminosas são de pequeno comprimento de onda, atravessando facilmente a atmosfera, enquanto as radiações infravermelhas, radiações caloríficas, têm grande comprimento de onda, tendo dificuldade de atravessar a atmosfera e sendo absorvidas pelos gases de efeito estufa. Como funciona então? Primeiro, a radiação proveniente do Sol atravessa a atmosfera. A maior parte dessa radiação é absorvida pela superfície da Terra, aquecendo-a. A segunda parte acontece quando parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço pelas nuvens e pela superfície da Terra. Na terceira parte, temos a parte da radiação infravermelha, calor, que é refletida para a superfície da Terra, mas não volta para o espaço e é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de efeito estufa que envolve o planeta. O efeito estufa, como eu disse anteriormente, é um fenômeno natural que permite a existência de vida na Terra, como a conhecemos, já que sem ele o calor escaparia, causando um esfriamento que tornaria o planeta inabitável para muitas espécies. O problema é que esse efeito tem se intensificado bastante devido às ações humanas, em especial com o aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. As queimadas nas florestas para transformar suas áreas em plantação, criação de gado e pastagens também colaboram para o aumento do efeito estufa, tendo como consequência o aquecimento global. Devido ao aquecimento da superfície da Terra, as águas de rios, lagos e mares acabam sendo aquecidos e, como consequência, tem-se a diminuição de oxigênio dissolvido na água,
o que acarreta a morte de várias espécies de animais aquáticos. Esse aumento da temperatura global também traz como consequência o derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando aumento do nível do mar, que pode levar a problemas como submersão de cidades litorâneas e migração forçada de peixes, de pessoas, aumento de desastres naturais como furações, tufões e ciclones, desertificação de áreas naturais, secas mais frequentes, mudanças nos regimes das chuvas, problemas na produção de alimentos, pois mudança na temperatura podem afetar as áreas produtivas, interferência na biodiversidade que pode levar várias espécies à extinção. Esse aumento da temperatura global também traz como consequência o derretimento de grande massa de gelo das regiões polares, ocasionando aumento do nível do mar, que pode levar a problemas como submersão de cidades litorâneas e migração forçada de pessoas, aumento de desastres naturais como furacões, tufões e ciclones, desertificação de áreas naturais, secas mais frequentes, mudanças nos regimes das chuvas, problemas nas produções de alimentos, pois mudanças na temperatura podem afetar as áreas produtivas e interferência na biodiversidade, que pode levar várias espécies à extinção. Podemos ver então que o aquecimento global é mais do que o aumento da temperatura. Ele está relacionado com as mais variadas mudanças climáticas. Vamos juntos evitar as ações contra o meio ambiente, pois nós, seres humanos, somos parte do meio ambiente. No cenário traçado pelo IPCC, o futuro da humanidade depende não apenas de eliminarmos os combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, e zerar o desmatamento em escala mundial para reduzir as emissões, mas também proteger florestas, savanas e outras formas de vegetação natural para capturar o excesso de dióxido de carbono que já está na atmosfera e o que ainda será emitido na fase de transição para uma economia neutra em carbono, diz o estrategista internacional de florestas do Greenpeace, Paulo Haddad. Para ele, a melhor e mais aceitável forma de fazer isso é adotar um ambicioso programa de restauração das florestas degradadas em escala global. Afinal, as árvores são usinas naturais de captação de carbono, desenvolvidas e testadas há milhões de anos, afirma. Conforme divulgado pelo jornal Estadão do Estado de São Paulo, agropecuária e desmatamento respondem por 23% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Agricultura, desmatamento e outros usos do solo respondem por 13% das emissões de dióxido de carbono, 44% de metano e 86% de óxido nitroso das atividades humanas em todo o mundo entre 2007 e 2016, representando 23% do total de emissões de gases de efeito estufa, de acordo com um novo relatório do IPCC.